Com o Tanjiro sendo colocado em um sonho perfeito para viver com sua família mais uma vez, o reconhecimento de que tudo aquilo estava errado foi um preço muito alto para o nosso prota. Mas, com a ficha caindo sobre o que ele deveria fazer, sua única saída era tirar sua vida para voltar para Nezuko e acabar com esse Oni de uma vez por todas! Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do episódio 4 de Kimetsu no Yaiba. Sim, pessoal, seguimos aqui com a nossa análise da segunda temporada, barra filme, barra segunda temporada. Ainda não sabemos definir muito bem, mas seguimos aqui falando sobre Kimetsu no Yaiba e tem muito potencial pra gente falar sobre algumas discussões bem interessantes que aconteceram nesse episódio. E se você está empolgado sobre esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha ele com seus amigos pra gente falar muito mais sobre Kimetsu ainda. Vamos lá, né? A primeira coisa que a gente tem que falar realmente sobre este episódio é o fato de como que o Tanjiro acabou tirando a sua própria vida dentro de um sonho. E isso demonstra pra nós, né, claro que isso é um assunto muito complicado, eu vou tentar agir ali de uma forma bem, assim, meio que pisando em algodão, pra realmente não ser desmonetizado nesse vídeo, porque é um assunto extremamente complicado pro YouTube, né, eu entendo basicamente sobre isso. E aí o que acontece? Quando o Tanjiro começa a fazer isso, a gente consegue entender que existe ali uma situação muito interessante para que ele mostre a convicção que ele tem sobre o seu objetivo. Que ele sabe que aquela realidade na qual ele estava vivendo, na qual ele foi aplicado ali num sonho, era uma realidade perfeita, mas que tudo aquilo já não existia mais. Isso foi uma coisa muito sensacional, porque o Tanjiro ele havia colocado um novo objetivo de vida, e esse objetivo sobrepõe qualquer tipo de dor e angústia ou qualquer situação momentânea que ele pode passar nesse exato momento. O objetivo de vida dele agora era trazer a sua irmã de volta. Trazer a sua irmã de volta ali é se tornar humana. Tirar ela da formação de Oni e trazer ela para a formação de humana. E se o Tanjiro ficasse preso ali naquele sonho para sempre, ou até um certo período de tempo, até que a lua inferior número 1 matasse ele, a Nezuko estaria exposta a todos os males que o lado de fora realmente tem à mercê para eles. Então, isso foi uma saída tão grandiosa, principalmente para a cultura japonesa, que demonstra claramente como o Tanjiro acabou sendo de um personagem muito interessante para aprofundar ainda mais a sua ligação com essa forma como ele está ali se apegando cada vez mais com a sua irmã, que é o único pilar que resta para ele da sua família. Se por um lado nós temos esse pesar, essa coisa realmente pesada ali nessa primeira parte do episódio e o final ali do terceiro episódio, nós podemos também prosseguir para o alívio cômico, né, que também acaba conseguindo dosar muito bem a mensagem envolvendo ali a Kimetsu, que é o Inosuke e também o Zenitsu, né? O Inosuke começa a perseguir a humana que está tentando destruir o núcleo da sua alma, falando assim que ela estava atrapalhando a sua aventura junto com os seus subordinados, né? Já que a gente sabe que o sonho envolvendo ao Inosuke, a gente tem ali o conhecimento de que ele acredita que ele é o líder e tanto o Tanjiro quanto também o Zenitsu são os seus subordinados junto com a Nezuko. Então a gente tem toda essa pegada ali sobre os personagens e a forma como eles estão com raiva e até mesmo reconhecendo que existem seres humanos que estão tentando tramar contra os seus núcleos ou até mesmo contra as suas almas ou os seus sonhos. No caso do Zenitsu, ele já vai um pouco mais a fundo, né? Porque ele fala realmente de que aquele ser humano estava interferindo no seu sonho e que somente a Nezuko poderia entrar naquele lugar, que é um lugar reservado somente para ele e também para a Nezuko. Então, como a própria animação, né, como a história de Kimetsu no Yaiba consegue quebrar um pouco esse clima um pouco pesado que foi aplicado durante o começo, e logo em seguida a gente já consegue meio que amenizar toda essa situação para a gente poder ter o despertar do Tanjiro e também toda essa sequência para que ele lutasse contra a lua inferior número 1.
Então, finalmente o Tanjiro acaba conseguindo despertar, ele conversa ali com a Nezuko. Nenhum outro mais personagem consegue despertar além do Tanjiro. Ele tenta acordar o Inosuke, o Zenitsu, o Rengoku, todos esses 3 personagens ele não consegue acordar. E só resta tanto a Nezuko quanto também ele. Só que o cheiro de Oni ali no vagão está extremamente forte. E ele tá com medo da Nezuko lutar junto com ele. Então ele fala, não, eu vou sozinho para que eu consiga bater de frente contra esse vilão. Só que quando o Tanjiro chega lá para lutar diretamente com a lua inferior número 1, ele começa a perceber como que a técnica, né, como que o Gekijutsu envolvendo aquela lua estava funcionando durante todo esse tempo. Porque quando o Tanjiro começa a lutar contra ele, toda hora a lua inferior número 1 começa a colocar o Tanjiro para dormir. Então ele avança ali 4, 5 passos, pum, apaga. Aí ele acorda, aí ele avança mais 4, 5 passos, pum, apaga. Então toda hora vai acontecendo isso e de uma construção tão legal, porque a lua vai tentando entender ali sobre o que está acontecendo com o Tanjiro e a gente já saca, na hora a gente saca de que toda vez que ele está dormindo, ele está tirando a sua própria vida. E aí, em uma das vezes em que o Tanjiro acaba realmente sendo colocado para dormir, ele tem um encontro ali com a sua família que começa a dizer algumas mensagens para o Tanjiro que ele não concorda, que em nenhum momento a sua família iria falar isso para ele, dizendo que era para ele ter morrido no lugar deles, de que era para ele ter feito alguma coisa, de que não era justo todos eles terem morrido e só ele ter sobrevivido, não era justo a Nezuko ter ficado viva e todos eles terem morrido. Então o Tanjiro vai recebendo aquelas palavras realmente dos seus pais e da sua família, e a gente vai percebendo através da pupila do seu olho de como ele vai ficando cada vez mais irado. E aí, toda vez ali que a lua inferior número 1 colocava ele para dormir, o Tanjiro voltava mais uma vez. Só que dessa vez ele volta com frenesi inacreditável, porque ele quer aplacar de uma vez por toda a sua raiva para abater a cabeça da lua inferior número 1. Coisa que ele consegue assim quando ele acaba despertando deste último pesadelo que ele tentou realmente aplicar ali contra o Tanjiro. Só que o Tanjiro, como eu já disse pra vocês nesse vídeo, ele tem uma convicção plena de como a sua família pensava sobre ele. De que por mais que eles fossem pobres, por mais que eles fossem pobrinhos, basicamente ele entendia que seu pai, sua mãe e todos os seus irmãos o amavam. Então a gente sabe nessa perspectiva e que tudo aquilo que os seus irmãos estavam dizendo através da visão da lua inferior número 1 era uma mentira, que tudo aquilo ali era uma mentira. Então o Tanjiro arranca a cabeça ali da lua inferior número 1 e aí a gente começa a entender toda essa perspectiva sobre esse possível plot twist que a gente já sabia por causa do filme, né? Mas a gente tem ali de que, na verdade, quando ele arranca a cabeça ali da lua, a gente tem o entendimento de que não acontece nada com ela. Porque é aí que vem algo bem piegas, né? O que você vai fazer contra o seu inimigo? O que você faz contra o seu oponente quando você consegue sobreviver a um ataque inacreditável? Você simplesmente explica pra ele o que você vai fazer. Você explica o seu plano maléfico. Olha só, a minha cabeça realmente foi cortada agora, mas você sabe que a estrutura do meu corpo não é essa. Isso tudo aqui é uma farsa e na verdade eu já me assimilei com o trem. Basicamente o meu corpo se tornou o próprio trem. Todo mundo fica tipo, caraca, por que isso? E aí tem essa explicação que eu falo, caraca, não precisava dessa explicação. Mas realmente foi algo interessante e inteligente. Não sei se é meio que tipo a minha frustração é por achar realmente que o leitor acaba ficando um pouquinho meio burrinho, né? Chamando o leitor um pouquinho de burrinho ou do telespectador um pouquinho de uma forma um pouco mais burrinha. E então o capítulo acaba com o Inosuke acordando ali e tentando auxiliar o Tanjiro para que todos os 200 passageiros que estão apagados, que eles não sejam consumidos pela lua inferior número 1.